Papo Limpo de hoje é com Cecília Bueno, doutora em Ciências, bióloga e coordenadora do mestrado em Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida. Cecília, a gente fala muito em ecologia, mas eu queria que você explicasse, afinal, o que é isso? O que é ecologia? De uma forma bem simples, ecologia é a relação, dos organismos com o meio que os cerca. Então, toda a relação entre a parte biótica, que são os organismos vivos, e a parte abiótica, que são os aspectos físicos e químicos do ambiente. Tudo isso está interligado. Então, uma forma fácil de a gente entender como as coisas são interligadas é a formação, por exemplo, dos rios aéreos. Na Amazônia, eu tenho a evapotranspiração, que é a respiração vegetal, que manda para cima, a umidade, que é formada de vapor de água, forma nas correntes atmosféricas rios aéreos, ou rios voadores, também como são conhecidos, e vai trazer essa umidade para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul do Brasil. Então, se acontecer alguma coisa, se a Amazônia parar de gerar essa umidade que alimenta esses rios aéreos, a gente vai ter consequências climáticas no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil. Então, tudo está interligado. Você está querendo dizer que se continuar o desmatamento da Amazônia, nós aqui, o mundo inteiro, na verdade, vai sofrer. Nós aqui, a Europa, enfim, é um efeito cascata, Porque se começa a alterar o clima aqui, os nossos outros rios aéreos, que são formados a partir de outros eventos, que também vão ficar prejudicados com a falta de umidade e vai alterar o clima em vários lugares, com certeza. Então você acha que o desmatamento do planeta efetivamente está alterando o clima? O desmatamento altera a retenção de umidade, os eventos climáticos, inicialmente localmente, e que, por exemplo, como a Amazônia, se a gente realmente perdesse a Amazônia, aí sim nós teríamos no Brasil 3 grandes regiões sem chuva, por conta da perda dessa umidade. E Cecília, você é uma especialista também em estradas, na coisa ecologia de estrada. Como que uma pessoa, você está viajando de carro numa estrada cheia de animais silvestres, como que eu tenho que fazer? Quais são as precauções que eu tenho que tomar? Isso, a ecologia de estrada é exatamente isso, é a relação dessa construção humana, que são as rodovias, e o ambiente que o cerca, que tem organismos vivos, e que não sabem disso, porque a gente constrói uma estrada, mas não pergunta para eles como é que vai ficar a vida deles, então eles continuam circulando naquele ambiente como sempre fizeram, e acabam morrendo na rodovia. O que você pode fazer, na estrada? Primeiro, redução de velocidade. Segundo, atentar às placas, os plaqueamentos que normalmente existem ao longo da rodovia. Terceiro, quando você passa próximo a áreas com vegetação no entorno, dobrar a atenção na via e a velocidade que você está se deslocando para evitar esses atropelamentos. Porque os animais continuam circulando no ambiente natural deles, que existia antes das estradas. E Cecília, tem muito atropelamento de animais nas estradas brasileiras? O Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas calculou que 475 milhões de animais silvestres são atropelados por ano no Brasil. Nossa. Que é um número que eu acho tímido, porque é um número baseado em estatístico, e que, na verdade, foi baseado no que existe na literatura, dos trabalhos já feitos, dos levantamentos, dos relatórios. Eu acho que esse número é muito maior. Nos Estados Unidos é 1 milhão dia. Então, é um impacto forte à biodiversidade. A gente tem que ter muita atenção a esse tópico, que no Brasil ainda está se arrastando. Nós temos 2 projetos de lei, um federal e um estadual, que estão tramitando, que a intenção é que com esses 2 projetos
obrigue a todas as rodovias a terem passagem de fauna, cercamento, né, atividade de educação ambiental, sensibilizando as pessoas que rodam por ali, para dar uma atenção especial, plaqueamento, enfim. Todas essas mitigações que deveriam existir não existem. Deixa eu te dizer, se eu, por acaso, vejo um animal na estrada machucado, ou se um motorista atropela um animal, o que ele tem que fazer? Se essa rodovia for concessionada, você tem que ligar para a concessionária e registrar o acidente. Eu nunca digo que pegue o animal, tire da estrada. Por quê? Porque isso tem que ser feito por pessoas especializadas para evitar um segundo acidente. Porque um animal machucado é um animal acuado. Um animal acuado com dor, ele pode causar um outro acidente sem querer. Claro. Né? Então isso tem que ser evitado. Então você reporta. Se não tiver ninguém, a polícia rodoviária tem que ser acionada. Então, na verdade, você não faz nada. Só bota uma plaquinha para os carros desviarem. Você tem que chamar, se for concessionária, você tem que chamar a concessionária. E se não for concessionária, a polícia rodoviária para fazer o registro dessa ocorrência, retirar o animal, manejar se ele estiver ferido para levar para um centro de atendimento. As concessionárias, agora, né, principalmente depois de 2013, elas já têm, na verdade, que mitigar esse acidente. Então, geralmente, eles vão recolher o animal, se ele estiver morto, vão direcionar ou para a pessoa que está monitorando e controlando, ou vão destinar esse animal de forma adequada, e se ele estiver ferido, certamente vão levar um atendimento veterinário. Cecília, você fala uma coisa que eu gosto muito, eu queria que você explicasse um pouquinho para o público, assim, que não conhece tanto ecologia, que se diz que ecologia não é abraçar árvore. Você quer falar um pouquinho sobre isso? É que ecologia é muito mais amplo do que isso, né? Abraçar árvore é maravilhoso, eu pessoalmente adoro. Mas isso não é ecologia no sentido da palavra, porque a ecologia é o estudo da casa, literalmente. A palavra significa isso, estudo da casa. Então, tem vários aspectos que geralmente não se tem atenção. Por exemplo, faz parte de um olhar ecológico a poluição sonora, a poluição atmosférica, a poluição do solo, o impacto à saúde humana, à saúde animal, à saúde das plantas, porque cada pedacinho, né, cada item desse faz parte de um todo. Faz parte da casa. E se a gente estuda a casa, a gente tem que estudar o todo. Abraçar árvore é super legal. Só que aí, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, a gente teria que abraçar a árvore, o rio, o solo, enfim, todas as montanhas, todos os campos, todos os organismos. Inclusive, pelo que eu entendo, tem árvores que são daninhas à natureza, né? Que tem que ser exóticas, né? Sim. Nós temos, e o número é bem alto. As espécies exóticas vêm realmente tendo um significado importante como impacto à biodiversidade, né? No Brasil, nós temos praticamente 500 espécies exóticas já introduzidas. E se ela for só exótica, não há problema. O problema é ela ser exótica e invasora, ou seja... Tipo a jaqueira? Tipo a jaqueira, que essa eu tenho medo. Porque a jaqueira, ela tem uma velocidade de invasão fantástica. Né? Mas o brasileiro adora jaqueira. Adora jaqueira, adora jaca. E a gente não se toca do perigo que é uma jaqueira, né? Que deixar crescer jaca. Exatamente. A jaqueira, ela explode, quando cai o fruto, explode, várias sementes chegam ao solo, formam as plântulas e ficam esperando uma oportunidade de chegar ao céu da floresta. Então é uma espécie invasora, ela toma lugar das nossas espécies brasileiras. Né? Então, ela vai tomando a floresta. Vai tomando, se você deixar, inclusive, porque ela começa na borda, mas conforme vai degradando o ambiente, ela vai entrando. Né? Então é uma espécie exótica invasora. Esse é um problema pra gente. Me fala sobre a Amazônia, a importância da Amazônia no contexto planetário e brasileiro também. Então, a Amazônia é um bioma de grande importância, porque a floresta está assentada na grande bacia da Amazônia. O que é um bioma? Um bioma é uma classificação, né,
que nós damos para a vegetação e para o solo, né, das regiões, no caso aqui do Brasil, nas regiões brasileiras. Nós temos 6 biomas. Né? É o bioma Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Campos do Sul e Pantanal. Temos 6 biomas no Brasil. Né? São classificados a partir da cobertura vegetal e do solo que eles possuem. Tá? A Amazônia, né, ela está sentada, a floresta amazônica, em cima da bacia hidrográfica da Amazônia, que forma vários rios e o grande rio Amazonas, que joga no oceano 20% de toda a água doce que o Oceano Atlântico recebe. Então, por aí você já vê a importância da Amazônia. Ela ajuda a equilibrar, né, o Oceano Atlântico, né, reequilibrar a sua salinidade, seu pH, com esse nutrientes que vão parar lá também, para alimentação de todos os fitoplânctons e plânctons, e, enfim, toda a base alimentar do oceano, está recebendo aí 20% dessa água doce. A Amazônia, ela retém ainda o maior remanescente florestal que nós temos no Brasil e guarda dezenas de espécies, algumas que a gente nem conhece ainda. Se eu fosse falar de invertebrado, eu diria que milhares de espécies que guardam curas para várias doenças, informações importantes químicas, bioquímicas, enfim, uma série de informações, né, que podem trazer luz a vários problemas na ciência, além de manter o equilíbrio, né, de todos aqueles organismos que ali habitam. Até recentemente a gente estava descobrindo espécies novas lá. Então ainda é um bioma que tem uma carga de biodiversidade muito alta, de grande importância e uma funcionalidade muito grande. Então, a Amazônia é um grande... celeiro. Na verdade, eu nem diria celeiro, eu digo que é uma grande joia brasileira. Né? Uma grande joia. E o que acontece? Imagine a Amazônia sendo devastada. Imagine não, porque isso é uma realidade, né? E quais são as consequências disso? Esse desmatamento, né? Essa depreciação que a gente faz, né, nesse patrimônio de biodiversidade, genético, ele está trazendo consequências já, né? A gente está vendo alterações. A Amazônia, ela tem uma formação de serapilheira, que é aquela folha, né, que vai cair no chão da floresta, que ficam ali os galhos, os frutos que caem das árvores, né, aqueles insetinhos que vivem dali e tal. Ela tem uma cobertura, né, desse folhiço muito grande. Cada vez que a gente desmata e remove, você vai perdendo o solo. Então, as áreas da Amazônia que vão sendo devastadas e mantidas em cultura durante muito tempo são áreas perdidas, que tendem à desertificação. Então, você vai perdendo áreas que, se a gente um dia falar assim, não, vamos então conservar tudo que a gente já perdeu da Amazônia, nós vamos gastar muito dinheiro para manejar a floresta de forma a recuperá-la. Tem um outro impacto na Amazônia que eu não falei, que são as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, os próprios moradores agrícolas de muito tempo, que conhecem muito bem a floresta, que também estão perdendo seu espaço para essa ocupação urbana, né, para essas estradas hidrelétricas. Poxa, previsto 160 hidrelétricas na Amazônia. Haja rio para isso. A Amazônia nem tem desenho, né, nem declividade o suficiente para formar, né, os lagos para as hidrelétricas. Então a devastação tem que ser o dobro para atender, né, a produção de energia, que na verdade não gera tanta energia assim. Eu acho que na verdade a gente paga o custo da Amazônia até hoje. Então nós temos vários impactos associados à devastação da Amazônia. O que você diria para a pessoa individualmente? Como é que nós temos que viver, eu no meu dia a dia, na minha casa, de forma ecológica, sustentável? Então, isso é uma coisa importante. Na verdade, ser sustentável não é nem mais luxo, é uma questão de sobrevivência. Pois é. Então você tem que pensar muito no que você consome, né? Os alimentos orgânicos hoje estão entrando
com muita força. Hoje você já consegue fazer uma horta orgânica dentro de um apartamento e já gerar algum tipo de produto. Então, ter muita atenção com a questão da alimentação, de baixar a pegada ecológica, né? Evitar as embalagens não biodegradáveis, cortar o plástico da vida da gente, porque é um lixo que realmente leva muito tempo para ser reciclado. Na verdade, você não vai estar nem viva, né? E provavelmente nem a sua geração, e esse plástico ainda vai continuar no Eu acho que isso é muito difícil, né? A gente cortar o plástico da vida, né? Mas você pode reduzir fortemente, né? Sim. Eu consegui reduzir bastante, essa sacola plástica é uma coisa que não existe mais na minha vida. Então, você pode fazer essas mudanças, economia dos recursos, água, energia, andar mais a pé, de bicicleta, os transportes públicos, reduzir a pegada de andar só você e seu carro. Se for necessário, faça, né, as caronas, né, que ajudam a reduzir a tua pegada. E é isso, você viver tentando reduzir o que você joga fora e melhorar o que você põe para dentro, né, para melhorar a sua saúde, diminuir o custo de saúde, que é um custo caro, que tem uma pegada alta, né, que é a medicação, que é um monte de coisas associadas a isso. De forma geral, interagir mais com o ambiente natural. É engraçado que a gente pensa nesses problemas tão mega e que a gente esquece que a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente não pensa na gente pequenininho contribuindo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, a educação ambiental, como é que ela está indo no Brasil? Muito tímida. Apesar da lei de ser de 1999, né, os parâmetros curriculares do MEC falar que tem que falar de meio ambiente, a transversalidade no Brasil é um sonho. Ele não existe ainda. A gente tem até disciplinas pontuais, né? Agora as escolas terão que ter disciplina, mas a transversalidade, que é o verdadeiro sonho, ou seja, você nascer, crescer e morrer dentro de uma relação positiva com o ambiente. Ou seja, aprendendo a educação ambiental durante toda a sua existência e formação. Isso ainda é um grande sonho. Mas você consegue, as hortas comunitárias não estão aí, temos a Horta do Grajaú aqui no Rio de Janeiro, que está aí, que tem uma ação comunitária fantástica, que reduz pegada, que faz produção local e que interage e melhora a relação entre as pessoas. Então, é isso. Vamos caminhando aos poucos. Obrigada, querida. Obrigada.